Olá, bom dia, crianças. Tudo bem? Mais uma aula, né? Hoje já é quarta-feira, já estamos no meio da semana, né? Quarta-feira, dia 28 de julho de 2020. Então, hoje nós vamos ter história, tá? Pega lá o livro de história. Então, vamos começar? Onde nós paramos na última aula, né? Na página 90, né? A prof corrigiu até a página 89, né? Ficou tudo corrigido, as leituras dos cartazes lá, né? Então ficou tudo pronto lá. Então nós viemos para a página 90, né? Aí ali tinha que procurar uns adesivos, né? No material complementar. Então nós também terminamos a unidade, né? Terminou a unidade 3. Então o que eu aprendi? Então o que você aprendeu nessa unidade? Os vestígios históricos, como a arte rupestre e a cerâmica, nos permite compreender que o Brasil já era povoado há milhares de anos. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, diversas etnias indígenas já habitavam o território. A professora já leu essa parte da outra vez, né? Os africanos que foram forçados a migrar para o Brasil criaram diversas estratégias de resistência contra a escravidão. Os imigrantes, como europeus e asiáticos, vieram para o Brasil, sobretudo, substituir a mão de obra escravizadas nas fazendas. Então, tudo isso nós vimos, né, na unidade 3. Aí ficou lá uma atividade, né? Destaque os adesivos do material complementar e colhe nos espaços a seguir. Os indígenas já habitavam todo o território brasileiro antes da chegada dos portugueses, sendo os tupis os que povoavam o litoral e chamavam as terras de Pindorama. Quando chegou o Brasil, né, já tinha os índios. Então, tem uma foto, assim, né, um adesivo de uma indiazinha, né? Que eles habitavam o Brasil, né? Quando os portugueses chegaram na descoberta do Brasil, já era habitada pelos índios, que chamavam essa terra de Pindorama. Aí lá no outro, há milhares de anos, diversos povos habitaram o Brasil. É possível saber um pouco da sua cultura por meio de vestígios como arte rupestre e cerâmica. Então, o Brasil ele não foi povoado também somente pelos índios, né? Há milhares de anos já eram povoados, né? Então eles descobriram isso através, né, dos vestígios que eles deixaram, né? A arte rupestre, né? No tempo que não havia escrita, eles faziam, né? Eles deixaram a sua marca por forma de desenho, né? De arte que eles faziam nas cavernas, nas paredes das coisas. Então, assim, descobriram que eles andavam por ali, né? E cerâmicas, né? E com arte e cerâmicas também, faziam artes. Então, ficou 2 adesivos lá, né? A arte rupestre e a cerâmica. Ficou de colar lá. Aí o outro. Os portugueses vieram para o Brasil e tomaram posse das terras. Desde o início, eles relataram o seu estranhamento diante da cultura indígena. Então, tem um barco, né? Uma embarcação lá e tem chegando os portugueses, né? Aí, então, ali fala, né, que os portugueses vieram para o Brasil e tornaram posse da terra desde o início. Eles relataram Então, eles relataram o quê, né? Lembram que o Pedro Vaz de Caminha, né, escreveu uma carta. Então, aqui está ele com uma carta na mão, né?
ali eles registrou o estranhamento que eles tiveram assim que viram os índios, né? Eles estranharam quando eles chegaram e viram o modo dos índios viver, o jeito deles se vestir, as culturas deles, né? Aí então tem o barco lá, né? E aquela pessoa lá está com um papel na mão, uma carta, né? Que você buscou lá no material complementar, né? E colou aqui. Os africanos escravizados foram forçados a migrar para o Brasil para trabalhar, por exemplo, em engenhos, minas de ouro e mais tarde na fazenda de café. Então lá, né, tá lá uma embarcação, né, os imigrantes, que quando os imigrantes vieram para o Brasil, né, os africanos escravizados, os africanos, né, não os imigrantes. Os africanos escravizados, né? Eles foram forçados a migrar para o Brasil para trabalhar. Primeiro foram os africanos que vieram, né? Depois que foi os imigrantes. Então, né? Tá lá o barquinho lá. Aí lá no último, a partir de 1880, os imigrantes começaram a chegar ao Brasil para substituir a mão de obra escravizada nas fazendas. Aí então chegaram os imigrantes, né? Em 1880 aí chegaram os imigrantes. Aí eles lá estão também desembarcando, né? Com as suas malinhas na mão. Então ficou assim, tá? Né? E era só lá pegar os adesivos e colar cada um no seu devido lugar. Então agora nós vamos iniciar a unidade 4, tá? Olha lá, unidade 4. Nossa história, nosso patrimônio. Então, nós vamos falar dos patrimônios históricos, né, do Brasil. Então, o que eu sei? Você saberia responder por que as pessoas estão visitando esta caverna? Então, lá está a caverna, né? É uma caverna, é um patrimônio histórico, né? Que ainda tem no Brasil, dos povos primitivos. E aqui tem as pessoas, né? Que estão lá, ó. Estão visitando as cavernas, estão olhando, né? Para as paredes. Então, por que elas estão olhando para as paredes? Porque elas estão vendo, né? Bastante artes, né? Bastante artes rupestres, né? Que fala de desenho rupestre, que ainda foram deixados pelos povos primitivos, né? Que viveram há milhares de anos, né? Então é isso que eles estão vendo, né? Uns estão mostrando, apontando com o dedo, né? Então eles estão vendo essas artes. As pinturas, né? As pinturas da parede. Há alguns desenhos na parede da caverna. Em sua opinião, esses desenhos são atuais ou antigos? Antigos, né? Bem antigos, né? Dos primeiros povos, ainda quando, né? Como nós já falamos, né? Quando o prof já falou, ainda não havia escrita, né? Era o jeito que eles se comunicavam através dos desenhos. Então, são bem antigos. Aí, quem teria feito esses desenhos na parede? Os povos primitivos, né? Os primeiros povos que aqui viveram, né? Os povos primitivos, né? E foram a marca que eles deixaram, né? Através de desenhos. Então, essa caverna é a caverna localizada no Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí. Então, essa caverna ela está localizada lá no Piauí, tá? E é um dos principais patrimônios de cultura, né? É um dos principais patrimônios cultural do Brasil, né? A gente pouco vê falar, mas essa caverna ela é um dos principais, né, patrimônios.
Por isso que ela está aqui já na abertura, né, da unidade. Então ela mantém, né, o grupo, ela mantém alguns vestígios, né, arqueológicos, alguns vestígios assim dos primeiros povos, né, do primeiro grupo humano da pré-história. E ela está lá, né, está lá no Piauí. Ideias em construção. O patrimônio culturais. Então, o que são, né, o patrimônio culturais, né? São construções, né, que remetem ao passado, que faz lembrar o passado, né? Então, vamos ver os patrimônios culturais. Você sabe o que é um patrimônio? Patrimônio é tudo que uma pessoa constrói e valoriza ao longo da vida. Podem ser bens, como a moradia, ou um conjunto de objetos, valores e costumes. Um patrimônio pode ser herdado de nossos antepassados e podemos deixá-lo de herança para as futuras gerações. Mas como podemos definir o patrimônio de um povo? Ou o mesmo patrimônio de toda a humanidade. No Brasil, por exemplo, a classificação dos tipos de patrimônio está na Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país. Artigo 216. Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, no quais se inclui, primeiro, as formas de expressão. Segundo, os modos de criar, fazer e viver. Terceiro, as criações científicas, artísticas e tecnológicas. Quarto, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artístico-culturais. Ao quinto, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, pateológico, ecológico e científico. Então, esse é um artigo, né? É uma lei, né? Um artigo 216 que constitui tudo isso, né? No patrimônio cultural brasileiro. Os bens de natureza, né? Tanto é material como imaterial. Então, né, tudo isso entra e faz parte do patrimônio. Dessa forma, chamamos de patrimônio cultural tudo o que remete à história, identidade e memória de um grupo social ou sociedade. Esse conjunto de bens possui grande importância histórica e cultural, proporcionando-nos uma rica herança cultural. Com a orientação do professor, destaca os adesivos do material complementar e colhe-os no local indicado para cada tipo de patrimônio cultural, de acordo com a definição expressa no quadro. Então, né, nós, de novo, né, você vai lá no material, então sobrou uns adesivos lá, né, então aqueles lá você vai usar eles aqui agora, né, que tem lá, né, aí você vai ler aqui, né,
A forma de expressão de um povo são as diferentes linguagens usadas para a comunicação. Podem se dar por meio de gesto, movimento, fala, dança, etc. Aí você vai buscar lá no material complementar, né? O que você... Então tá falando, né, que pode se dar por meio de gesto, movimento, fala, dança, canto, etc. O que você vai encontrar lá no material complementar, né? Então você pode ser, né, que você vai encontrar lá e vai colocar aqui, né? Que vai representar cada coisa dessa, né? Pode ser, né? O mais fácil é a dança, né? Que você vai encontrar lá. Lá tem um casalzinho lá, uma dança, e você vai colocar ali. Os modos de criar, fazer e viver de um povo são as maneiras como as pessoas buscam a sua sobrevivência, passando por aspectos sociais, culturais e econômicos. Aí também vai estar lá, né? Pode ser, né? Lá tem uma pessoa fazendo uma arte também, né? Daí você pode colar ali, né? Modos de criar, fazer, de viver de um povo. São as maneiras como as pessoas buscam sua sobrevivência, passando por aspectos sociais, culturais e econômicos. As criações científicas, artísticas e tecnológicas podem ser expressas por meio de pinturas e esculturas, invenções científicas e tecnológicas, etc. Então você vai buscar lá, né, vai colar. As obras, identificações, os objetos, documentos, edificações e os demais espaços destinados às manifestações artísticas culturais. Podem ser obras artísticas e literárias, os monumentos e os locais que servem como espaço para manifestações culturais. Então, que espaço que é esse que guardam essas obras? Aí você procura lá e vai colar ali também. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico e ecológico e científico são, por exemplo, as cidades protegidas e preservadas como cidades históricas e sítios arqueológicos. Então, todos esses adesivos você vai encontrar lá no material complementar. Tá bom? Então, até aí, tá, a história, porque já ficou umas atividades, né? Nós terminemos a unidade 13, comecemos a unidade 4 e já tem algumas atividades aí, tá? É para colar esses adesivos, tá bom? Então é isso, daqui a pouco é matemática.